Então, uma boa tarde a todos. Declaro aberta, então, a 36ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar Fiscalizatória da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 20 de outubro de 2025. Perdão, só pegar o horário aqui. Às 14h02. Eu cumprimento aqui os colegas vereadores, em especial o vereador Carlito, relator da comissão, o vereador Lucas, secretário. Cumprimento também o vereador Otávio, o vereador Clóvis e o vereador Marcelinho aqui presentes. Cumprimento os servidores da casa que fazem acontecer os trabalhos, os representantes do sindicato aqui presentes, os representantes do Poder Executivo, a secretária Beth e também a Carol, e todos que podem estar nos assistindo pelas redes sociais. Eu vou pedir para o secretário fazer a leitura da ata e já também convido aí a secretária Beth e também a Carol para se fazerem presentes aqui em cima. Pode ser? Comunicando a presença de vocês, foram convidados para se fazer presente no dia de hoje para tratar sobre algumas questões da pasta de vocês, né? Beth que está assumindo assumiu recentemente a secretaria e a gente quer conversar sobre a lei, né? Não, o projeto de lei que está tramitando na casa e também a legislação do serviço funerário. Fica à vontade, secretário, por favor. Ata da 35ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar Fiscalizatória, realizada em 13 de outubro de 2025. Coloco a ata em discussão. Em votação. Favorável. Favorável. Declaro então aprovada a ata por unanimidade. Então, bem-vinda, Beth, agora como secretária. Primeira vez do outro lado do balcão. Ficou com saudade da casa. Veio rápido. Carol, a gente optou aqui por chamar vocês, porque a gente está com esse projeto tramitando aqui, que a gente viu que foi montado pelo antigo secretário, né? E eu acredito que seja uma política pública. Ela é a política pública da secretaria. Então, até não tem como. A gente conversou aqui entre nós, até antes na sessão da semana anterior, a que a gente fez a comissão aqui, a gente já decidiu antes de chamar, porque a política pública da secretaria ela está sendo alterada e aí trocou a secretaria. Então não tem como manter um projeto com a cabeça de um e o braço do outro. Então seguramos justamente para que vocês pudessem dissertar sobre essas alterações e daqui a pouco, se fosse a intenção de fazer um novo trabalho, um novo texto, a gente está aqui justamente para isso, né? E mais uma situação, Fica presidente. Bem-vinda, Beth, do outro lado agora da discussão, Carol também. Obrigada. Vocês até fizeram uma breve explanação, mas acredito que algo mais informal. E aqui na comissão parlamentar a gente tem a gravação, transmitido, fica gravado, a gente consegue atender também a população que acompanha e gostaria de saber e ter depois eventuais dúvidas do que foi discutido aqui. Então é nesse sentido de que possam apresentar novamente agora algo um pouco mais formal sobre a proposta da alteração da LPL 45, né, a concessão de benefícios eventuais, e que a partir disso, corroborando com o comentário do colega vereador Antônio, entendemos que este projeto foi criado sobre uma governança da secretaria e entendemos que a nova secretária também vem com ideias diferentes, né? Pelo menos de ampliar processos, ampliar investimentos, ampliar benefícios possivelmente, e para entender se o que estava proposto antes da tua chegada, a secretária Beth, está de acordo com o que pretende ser desenvolvido agora na gestão de Vossa Excelência. Então, assim sendo, se nenhum colega quiser mais fazer algum comentário, vamos repassar para vocês poderem fazer a explanação. Obrigado. Fique à vontade. Ele precisa ser mudado mesmo, mas eu vou retirar ele para fazer, de repente, até colocar mais coisas que é necessário, mas esse projeto precisa ser revisto ali e ele veio porque precisa ser modificado em algumas coisas lá, é necessário, mas eu vou retirar ele para avaliar bem e fazer, de repente, até colocar outras coisas ali. Perfeito. Eu fazer um comentário particular, eu fiz... É isso, né, Carol? Não, a Carol está mais por dentro. Claro, eu não cheguei a fazer as alterações ainda, mas eu tinha uma lista de possibilidades de emenda, até substitutivo global, para que ele ficasse de acordo com a justificativa, que é ampliar, deixar ele mais redondinho, pensar em vários aspectos. Então, antes de apresentar,
qualquer emenda, né, eu pedi para a comissão para que a gente chamasse para entender se de fato, né, não teria esse novo entendimento. Não pode sim, claro que sim, mas eu digo, eu não cheguei a apresentar a emenda porque eu queria primeiro ouvir da nova gestão como é que seria, então, à vontade. São duas questões bem importantes, tá? Primeira, que essa lei ela não é atualizada desde o ano de 1998. E dentro da assistência social existem mudanças que ocorrem a cada 3 anos no mínimo, né, via Ministério. Então, como disse a Beth, é obrigatório, né, nesse momento que a gente faça esse arrazoado novo e entendo, né, os apontamentos, enfim, mas a gente sempre tem que lembrar que tem algumas coisas que não vão fugir da legislação federal, né? Então, a primeira delas é realmente passar a chamar benefício eventual, e alguns ali são obrigatórios, tá? Mas a gente conversou, então a secretária vai fazer a retirada para fazer as modificações antes de apresentar formalmente. Perfeito. Então, acho que fica mais rápido aqui essa situação, né? Eu tenho alguns apontamentos que eu vou repassar, então, de forma via ofício. Eu vi a questão que hoje são alguns benefícios e no texto está retirando, por exemplo, fraldas e outras situações. Enfim, uma série de apontamentos. Mas eu repasso daí formalmente via ofício, mas antes de tramitar um novo projeto de lei. E peço para que, quando estiverem discutindo, venham aqui. Tragam para a gente, antes de mandar o projeto, para a gente dar uma analisada, para evitar esse tipo de emendas ou não. Então, a gente já faz algo mais ou menos junto, né, para evitar, a gente faz algo mais completinho, usando todos os lados possíveis, executivo, legislativo, as ideias de quem lida com a população, assim como a Beth, a vida inteira. Então, acho que é interessante. Eu, então, daqui a pouco, aproveitar a pauta e ver como é que está a situação lá que encontrou a secretaria, presidente. Então, eu acho que o tema da legislação ele está vencido. O que eu iria perguntar para vocês era um tema que nós estávamos construindo junto com o ex-secretário Plínio, sobre a condição do serviço fúnebre, né, que ele foi alterado toda a legislação, foi feita, na verdade, a legislação do zero aqui. A Beth acompanhou essa alteração, quando nós fizemos até visitas às funerárias, né, fizemos de tudo para que nenhuma funerária fosse excluída, porque a legislação, na verdade, como a gente deveria fazer, ela excluiria quase todas, né? Impediria a abertura de casas mortuárias próximos a órgãos públicos, próximos a hospitais, no caso, serviço de saúde, serviço de educação, né? Então, ficaria uma só trabalhando na cidade, talvez. E a gente fez uma legislação totalmente para que não fosse em desencontro com a realidade nenhuma, né? Até porque nós não estamos começando o município do zero, nós estamos com o município andando, e tem situações que não podem ser mudadas assim, apenas em desfavor de um e em favor de outro, né? Enfim, e a gente tinha conversado com o secretário Plínio, ele disse que já tinha dado um andamento, um início, né, nessa primeira tratativa, mas ele nunca chegou a nos detalhar, e a gente estava marcando de visitá-lo lá na secretaria para acompanhar esse serviço. Mas houve essa troca, né? E talvez a Carol esteja acompanhando, ela tenha o que nos passar. Mas, Carol, como é que está essa licitação no serviço público Tem que perguntar para a secretária se eu posso falar na frente dela, né? Bom, depois das últimas reuniões, então, né, a gente seguiu com o edital, enfim, e aí até peguei as datas bem exatas, né? Então, assim, a funerária Werner, ela assina o contrato. Claro, vamos voltar um passo atrás. Então, a lei já está em funcionamento e os serviços já estão sendo prestados dentro da nova formatação. Então, assim, a Werner assina o contrato dia 9 de junho, a Klein assinou dia 20 de maio e a funerária Rincão dia 5 de junho também. Então, desde essas datas... Essas três? Só essas três. A funerária Daniel teve alguns problemas administrativos, né, e algumas questões que eles não conseguiram contemplar o edital. Havia alguma fala deles que talvez não iriam mais operar no município. Então, foram algumas questões tratadas diretamente com o secretário, né, na época, que a gente, enquanto técnico, não participou. Então, se fez uma nova reunião com essas três funerárias, né, na presença do Daniel também, do Dr. Robinson, e teríamos que fazer, então, um outro edital para um outro chamamento, né, para poder, então, incorporar mais uma, porque pela legislação atual e o número da população, temos que ter, então, 4 funerárias operando, né? Só 3 não dá conta da população.
Então, esse edital já estava na rua, já estava sendo captado, né, os interessados, e houve uma impugnação na semana passada de uma empresa de Santa Catarina questionando um dos itens em que a gente fala que iria fazer a escolha pela melhor técnica. Acho que é isso, né? Pela melhor técnica, né? Então, nesse momento, o edital para a captação da quarta operadora, né, do serviço está parado. A gente tem que fazer alterações nesse edital, mas as outras 3 estão funcionando. Normalmente, já estão operando com as funerais sociais, está tudo certinho, está funcionando, né? Eu vi aqui que a concorrência, né, tá com pregão 4 de 2025, suspensa, abertura 15 do 10, semana passada, né, suspensa, só não tinha ainda acesso não olhei no portal de compras públicas qual que era a justificativa da suspensão e já vinha a calhar. Se não tiver outra dúvida sobre esse tema, temos sobre o que tá ainda mais uma situação que o relator pediu para colocar sobre do meu banheiro lá, e depois eu tenho uma outra situação. Tu quer aproveitar para questionar, relator? Fica à vontade, senhor. Está na pauta, tá? A indicação 65, criação e implementação do programa Meu Banheiro, voltado à construção e reforma de banheiros em residências de famílias em situação de vulnerabilidade. Eu tinha feito essa indicação, acho que até comentei com a secretária, ela estava aqui conosco como vereadora, quando ajudou a aprovar, na verdade. Eu gostaria que analisasse com carinho, claro, vai depender de questão de verbas também, né? Na secretaria, eu vou conversar com o próprio executivo também para que a gente forneça isso, porque a gente tem alguns casos, não são muitos, acredito que não são tantos, mas eu me deparei com a realidade no Campo Grande e aquilo me chamou muita atenção. Uma senhora de quase 80 anos, com toda dificuldade de saúde, e tinha sido interditada, inclusive, a casa, eles não conseguiram mais pagar o aluguel, tiveram que retornar para casa. O banheiro é fora, aqueles banheiros construídos fora, assim, tem que dar uns 10 metros, barro dessa altura, frio, agora esse período agora está mais quente, né? E essa senhora não conseguia se deslocar para ir lá, então. Um banheiro totalmente caindo já praticamente, né? E eu sei que o Plínio estava acompanhando isso, tinha sugerido até que a Secretaria de Obras levasse algum material, pelo menos para animizar essa questão ali. Esse é um dos casos, que é uma questão de saúde pública, né, que a gente sabe, questão sanitária também, que nós temos muito, né, em algumas áreas irregulares aí, essas questões, que eu acredito que no momento que a gente vive, isso é quase que inadmissível, ver famílias passando por todas as dificuldades, são pessoas realmente carentes, de extrema necessidade, que precisa de uma mão do poder público. E com a indicação desse vereador, eu vi que em outras cidades tem já esse projeto, já foi feito, e inclusive dando uma melhor qualidade de vida para as pessoas, que é saúde pública também, que ajuda muito, né? Que é essas questões básicas. E são coisas simples, que não tem como a gente... que não vai dar um alto custo para os cofres públicos, né? E precisa, sim, dar todo o acompanhamento da assistência social, enfim. Eu sei da luta da colega aqui. Hoje lá, acho que está num lugar assim que realmente representa muito a tua luta, a tua determinação, te respeito e te admiro muito pela tua humildade, simplicidade, a maneira como tu toca as questões. Eu acredito que isso vai conseguir construir esse diálogo junto. E eu quero estar junto também com o prefeito para que a gente construa isso e ajude, não só vem aqui, não é uma cobrança colega aqui, mas que acampe essa questão aí, porque isso é importante. E a gente vai atender algumas famílias dentro da cidade que realmente estão muito vulneráveis, que são coisas assim que para o poder público é quase nada, mas para aquela família lá eu tenho certeza que é uma mudança muito grande, que traz qualidade de vida, traz um pouquinho de dignidade, que é o que eu sempre defendo. E nós temos que, sim, como poder público, nós temos que ter olhar para essas questões. E eu sempre me coloquei a defender essas questões, porque a gente vê, eu moro num lugar onde o Alto da Colina, hoje, graças a Deus, o Alto da Colina evoluiu bastante, mas vi no passado ali, muitas pessoas passaram por dificuldade, não só ali, eu conheço todos os cantos da cidade, Estância Velha, né, que a gente vê muito isso. Então, acho que isso é importante e acredito que a secretária tem todo essa questão de empatia, entendeu? Porque é a pessoa certa no lugar certo. Eu sempre acredito que o político a gente tem que estar
colocar as pessoas certas, eu sempre me arriava, eu uso assim, eu como exemplo, tá? Pega um Carlito, lá da vila, tá? E coloca ele na indústria, comércio e turismo. Eu pergunto qual é o meu contato com... Não que eu não conheço todos quase os empresários da cidade e converso com eles, mas de negócio nenhum. Então, eu estou no lugar errado. Não pode ser ali. Então, tem que ser pessoas que têm esse tipo de entendimento e eu acho que a vereadora está no lugar certo ali, hoje, secretária, e torço muito, te admiro demais, assim, até pelo carinho que eu tenho, muitos anos com a tua mãe, enfim, com a tua família. Então, acho que pensa com carinho isso e vê se é possível, vamos se para conversar com o prefeito também, vou estar junto, para que a gente dê andamento a isso e atenda. Acho que a demanda não é tão grande assim, mas as que tem são muito importantes e vai dar uma mudança muito grande para essas famílias, um retorno muito grande para elas. Era isso. Obrigado, Carlito, pelo carinho aí. Eu também tenho um carinho enorme por vocês aí, por ti também. Carlito, tem bastante gente ligando para lá, né, Carol? Todo mundo quer banheiro. Claro que isso vai ter que passar pela assistência ali, fazer uma avaliação e tudo. E eu não sei, doutor Felipe, se tem umas emendas impositivas que pode, para esse sentido aí, o senhor dá uma mãozinha para a gente lá também, por favor, sabe? Se criar o programa, Beth, cria o programa dentro da lei orçamentária, dentro da LDO, da lei orçamentária, criando o programa a gente pode repassar, mas isso precisa de vocês criarem o programa. Então nós vamos ter que criar um programa lá, Carol. Já existe? Mas, querido, já temos grande, então já existe, então já pode ir reservando lá. Carlito já pode ir. O doutor Felipe já sabe, então. Quando ele for fazer as emendas, o senhor diz, não esquece dos teus banheiros. Ai, não, pode deixar. A gente vai estudar com carinho. A gente vai ter que fazer uma avaliação, passar ali pela assistência, para avaliar, porque senão aí qualquer um pode ter um banheiro também ali e querer o banheiro. Então, tudo tem que ter um limite, tem que ser estudado, mas, com certeza, o que for bom para a população, a gente nunca vai deixar de fazer e de estudar ali. Eu tenho mais uma pauta, senhor presidente, aliás, uma situação que não está na pauta, esses assuntos todos estavam, que é a questão do cemitério. Eu quero saber como é que está, porque até então não estava regularizado, estava naquele faz, não faz desse jeito, não faz, cobra, não cobra, quem cobra, não cobra. Como é que está na prática hoje a situação do cemitério municipal? O que é argentino? Nós tínhamos um coveiro que era quase que terceirizado, que cobrava sem poder cobrar. Não sei se isso permanece, como é que funciona o serviço de coveiro, como é que funciona atualmente lá. Se tem previsão de regulamentação. Eu não lembro de ter, posso ter passado batido, mas não lembro de ter visto nenhuma situação regularizando, né, o serviço de coveiro e tudo mais. Como eu estou entrando agora, Lucas, eu não vou dizer que estou regularizando tudo, não, mas se não tiver, o que não tiver na linha, eu quero botar tudo na linha. A gente vai fazer a coisa certa. O coveiro está lá ainda, está fazendo esse serviço, pelo que eu sei, eu não cheguei ao fundo lá ainda. Não sei se a Carol sabe alguma coisa que quer passar aí, mas de repente que eu não saiba. Desde as últimas conversas, né? Então, assim, a gente priorizou por começar pelos serviços funerários, que, né, estavam totalmente desalinhados e tinham que se regulamentar. E aí a segunda etapa foi organizar o fluxo lá do cemitério. Então, antes, aquela situação em que o coveiro, ele quase que era um autônomo, né, o gerente lá, hoje ele não pode fazer absolutamente mais nada sem que passe pelo Daniel, que é o administrador, né, do cemitério, e pela agora secretária Beth, né? Então, ele já não tem mais essa autonomia, então a gente já, né, cortou alguns fluxos, enfim. Encerrada essa etapa das funerárias, então a gente já tem a próxima etapa em andamento previsto, que é a contratação de um serviço completo via termo de referência de zeladoria, para que então tenha tanto o coveiro quanto o serviço de manutenção, enfim, tudo previsto. Regulamentado, enfim. Então, provavelmente vai ser a segunda etapa pós-funerárias, porque a gente já vem discutindo internamente, já tem um protocolo sendo pensado, para que aí a gente regulamente a função e toda a operação, então, lá dentro do cemitério. Tá, então, só para entender na prática como funciona. Faleceu um ente querido, eu preciso enterrar ele no cemitério municipal, como é que funciona? Hoje é pago um serviço terceirizado, eu cobrei o coveiro como é que funciona na prática? Não, na prática é assim, faleceu a pessoa que seja, né? Então, tanto a funerária ou
o hospital, enfim, porque a gente recebe a demanda de várias áreas, né? Vem da funerária, vem do hospital, enfim. Vai entrar em contato inicialmente com o Daniel, que é a pessoa responsável. Então, é com ele, tá? A partir disso, ele é que vai dizer, a partir do novo mapa também do cemitério, que foi feito todo o mapeamento, onde tem espaço, onde não tem, gavetas, enfim. Então, é ele que vai dizer aonde vai ser colocado esse corpo, né? Então, a gaveta tal, bloco tal. Ele é o único detentor desse mapa hoje. Não é mais ao bel disposição do coveiro. Então, o Daniel é que determina, e aí o Daniel é que faz o contato com o coveiro. Olha, tem um funeral vindo de tal lugar, ele vai para a gaveta X e tal. Existe também no município, já é antigo, né, dentro do código de conduta lá, uma tabela em que tem lá as URVs, enfim. Então, é seguido aquela tabela, que já existia, vai ser atualizada posteriormente, óbvio, mas os valores cobrados são aqueles ali, que estão naquela tabela. Isso aí. Isso aí. Então, passa por aquele tabelamento. E nada mais passa pelo coveiro. Porque aí a família faz todo o rito, enfim, né, fúnebre, e vem para assinar o contrato com o Daniel, certinho, e o pagamento é feito só depois, pelo uso do espaço, né, público. Então, o fluxo foi totalmente reordenado, realinhado, está funcionando desta forma. Agora, basta só regulamentar o serviço de zeladoria em si, né? Só para esclarecer um pouquinho mais essas questões, eu sei que no mandato que eu tive em 2013, 2016, a gente teve até uma discussão bem pesada, que na verdade existia dentro da greve, que aumentaria de 35 para 670, e inclusive a questão também de alguns outros impostos, tá? E outras cobranças, onde eu comprei uma briga muito grande naquele período, né, e tal, e a gente acabou mantendo o mesmo valor, 35 RMs, tá? Porque ela é toda atualizada todos os anos e tal. Só que tem uma taxa que paga também quando tiver que abrir cova pro coveiro, é isso? Isso a própria funerária passa, é isso? Tipo, morreu um ente querido, tu paga as taxas normais, essas 35 e tal, mais o funeral lá, quando tu for pagar, enfim. Mas tem que abrir a cova, tu paga esse que está lá hoje terceirizado. Seria um terceirizado, sei lá, o pré-serviço separado, é isso? Seria 300, 400, 500? É que isso entraria dentro do serviço de zeladoria, né? Então, como o cemitério hoje não tem nenhum zelador, o último que era concursado faleceu, né? Isso, faleceu. É isso aí. Então, o serviço é feito por ele, mas hoje seguindo esse regramento, né? Do tabelamento ali. Bom, a gente tinha esses questionamentos. O vereador Marcelo, por favor. fica à vontade, vereador. Algumas funerárias tinham entrado em contato comigo aí. Alguns, eu acho que já foi no início do ano, e eu acabei não aprofundando o assunto e não indo na secretaria. Acabei fazendo outras coisas, mas, enfim, eles me pediram para ver, na época era o seu Plínio, para ver como estava um assunto que estavam pedindo uma casa mortuária no cemitério. Tem algum projeto? Está existindo isso? Vai ser feito? E tem como fazer um projeto municipal para as pessoas não terem condições de pagar uma... É que assim, ó, não discutimos esse assunto com a secretária nova e também nunca discutimos isso com o secretário antigo, então eu não posso lhe afirmar, tá? Porém, para a população carente, é a contrapartida das funerárias por estarem explorando o serviço público. Então, a contrapartida deles é um rodízio, né, em que cada um deles tem que fornecer, vamos usar essa palavra, né, um funeral social por mês, sendo avaliado por nós técnicos, né, se realmente a família tem a necessidade ou não. Dentro do projeto existe todo um regramento, né, a pessoa tem que estar no CAD único, tem algumas especificidades, tá? Mas, às vezes, a funerária questiona, às vezes gostaria que fosse na casa mortuária pública, que aí se isentam desse serviço, mas essa é a única contrapartida deles pela exploração do serviço público. Até então, desde que assinaram os contratos, está funcionando, porque é um número muito baixo de pessoas que necessitam desse serviço, né, totalmente gratuito. Então, por enquanto, está tranquilo. Quem sabe, num futuro próximo, né, se pense nesse projeto. Mas não tem entrado na nossa pauta do social no momento. Sim, e também, igual nós no Rincão tem uma, né, que é comunitária ali. E o pessoal me pediu também para ver uma possibilidade de fazer um no Campo Grande,
uma comunitária também, porque fica muito distante daqui do centro, para algumas pessoas menos privilegiadas, né? Teria como fazer um projeto para fazer uma lá no Campo Grande? Tudo tem que ser estudado, Marcelinho. Tem que Gente, estudar, porque eu não posso dizer assim, eu vou fazer e amanhã eu não faço, aí tu vai me dizer, ai, tu falou aquele dia que tu ia fazer. Tudo tem que ser estudado, Marcelinho. Tem que ver o que nós temos de dinheiro para fazer, como é que é a situação. Se nós fizer para o Campo Grande, nós vamos ter que fazer para cá também, né? Então, a gente tem que estudar bem. Sem contar que não é só abrir o espaço, é toda uma legislação ambiental, tem todo um Sim, outro... igual foi feito no Rincão. O que eu falo é porque, realmente, nós estamos num país que tem muitas diferenças sociais, né? E tem pessoas que realmente fica ruim de vir no velório aqui no centro, que é o mais próximo, né? Outro não tem, né? Só Central e no Rincão, né? Em Estância Velha. Então, realmente é um problema isso, né? É um problema de pessoas socialmente que a assistência social deve ver uma situação dessa, pensar nisso, né? O povo lá do Campo Grande realmente tem essa necessidade. E as casas mortuárias, as mortuárias, né, vieram falar, as funerais, desculpa, vieram conversar comigo, né, sobre esse assunto, e eu até quero fazer uma indicação, né, para a prefeitura, né, pedindo uma casa mortuária lá, né? Eu acho que talvez não só lá, talvez tem outros pontos, de repente, que poderiam ser feitos. Não digo que, né, Beth, amanhã, né? Mas é um ponto, sim, de ser visto, né? Não tem problema de vocês fazerem indicação para assistência social e não tem problema de vocês mandar as emendas impositivas. Tipo assim, ó, quero tal coisa, um banheiro, já vou mandar minhas emendinhas impositivas também. Sim. E falo com os deputados de vocês também, não tem problema nenhum, dá para fazer tudo. Beth tinha que ter saído depois da lei orçamentária, Pois daí tu mandava para lá ano que vem, rachou. Se eu soubesse, né? Olha, ó. Aproveitar. Mas eu conto muito com vocês nas emendas impositivas também. Com todos. Pede para o Clóvis dividir contigo já. O Clóvis já vai dividir tudo, vai dividir, né, Clóvis? Vai. Eu queria aproveitar, a secretária Beth, para ver também dessa situação que eu até falei contigo semana passada, né? Que eu fiquei muito triste sobre um projeto que a gente estava fazendo da assistência social lá, né, no bairro Rincão, para as crianças, né? Reativar o projeto Girassol, né? Foi um ano, o secretário tentando legalizar ali todo um processo, o advogado da prefeitura atrasou 8 meses, me botaram em banho-maria ali, né? Chegou no final do ano, o atual advogado acertou a documentação para fazer, aí toca a secretária não quis mais fazer o projeto lá, né? E daí, puxa vida, cara, quem paga é as crianças, né? É o bairro, né? Que nós não temos nada de projeto, nenhum projeto social no bairro Rincão, é o mais populoso de Estância Velha. Estamos perdendo para as facções, para os malandros, e o Rincão é um bairro carente de ações sociais. E eu falo, parece que é enxugar gelo e nada acontece. E aí tu me explicou, né, da tua situação que está entrando agora, que está te situando de tudo, né? Mas daí tu falaste que tu tem medo de alugar agora e fazer só no ano que vem, né? Mas, por outro lado, nós vamos perder aquele local, né? Em Estância Velha, no Rincão, não tem outro local hoje, né? Aí, de novo, a gente vai ficar esperando e... Marcelinho, sabe? Uma coisa que eu vou fazer eu conversei contigo ali, entendo a tua posição, sou muito mais deu pelas crianças. Se eu vou te dizer que eu aceitei de ir para a secretaria, um dos motivos foi por causa das crianças, da situação que eu vejo. Acredito. Eu vejo a realidade dentro da casa das pessoas, Marcelinho. Eu sei o quanto eu vejo a realidade. Não só nas pessoas idosas, naquelas famílias que não têm, as crianças não têm um banheiro para tomar banho, que vão suja para a escola. Sim. Eu conheço muita realidade, mas eu não posso eu querer transformar o mundo e prejudicar a nossa comunidade toda em outra situação. Imagina, eu não tenho projeto daquilo lá, não tenho professor, não tenho nada ainda. Entrei agora. Aí, chego lá, eu nem conheço o local. Não tive tempo de conhecer o local lá. A princípio, é 8.000 o aluguel. Mas, eu não vi, mas parece que tem 2 açudes e uma piscina que precisam tela em roda. Vai dar mais uns 10.000. Aí precisa não sei mais o que lá, que vai dar mais... Deu quase 30.000, né, Carol?
38 pela conta que a gente fez. Aí, vocês imaginam, eu alugando um negócio lá, que eu vou ter que ainda fazer umas reformas, provavelmente, lá dentro, porque não é assim entrar e está tudo prontinho como tu quer. Vou ter que comprar a mesa, vou ter que comprar algum material, vou ter que comprar um monte de coisa, vou ter que ir atrás de professor para fazer lá. Aí, eu não consigo... Estou entrando, não conheço muita coisa lá dentro, eu tenho que estar analisando. A Carol sabe que é toda hora um chamando, eu não tenho tempo nem para respirar. Entro às 7 horas da manhã, 10 para 6 eu estou lá, eu acho que é 4 horas da tarde, é 6 horas já. Aí, eu alugo aquilo lá. São 38 mil que eu investi para ficar 1 mês, 2 meses parado lá. Aí, o que a população vai dizer? Alugou aquilo lá para quê? Para deixar parado? Só que, assim, ó, enquanto eu não tiver planejamento, eu não tiver as coisas, Marcelinha, eu não posso fazer as coisas, eu não posso entrar assim querendo fazer. Claro que é uma coisa que eu quero fazer, e muito, porque eu sei da importância daquilo ali quantos anos fez, e eu tenho certeza que não vai ser só para aquele bairro ali. Vai para o Campo Grande, vai para o Bar das Rosas, aquilo ali vai ser um braço que vai ser... É uma mão que vai criar os dedos em todos os outros lugares também. E tu pode ficar descansado. Vai sair. Mas eu não posso fazer hoje para ter um dinheiro que eu vou gastar, e eu sei o quanto a gente precisa de dinheiro naquela secretaria. E, às vezes, não tem. Gente, não tem dinheiro. Não é brincadeira. E tem que saber controlar bem o dinheiro. É igual na casa da gente. Se eu ficar saindo, fazendo o que eu tenho vontade lá em casa, e não ter dinheiro para pagar minhas contas, como é que eu vou ficar? Com o meu nome sujo? E é uma coisa que eu não quero ficar. Eu quero andar no caminho certo. E, assim, imagina daqui a pouco aquilo não andar para frente porque eu não me programei. Tudo precisa de uma programação na vida. Tudo, Marcelinho. E aí eu não me programei. Pode ser que o outro secretário já tinha tudo organizado, mas ele não me passou nada. Pois é. Ninguém me passou nada lá. O seu Plínio não me passou, né, Carol? Nada. Eu só cheguei lá e estou tentando entender as coisas. Aí eu chamo um aqui para me explicar, vou lá. Então, é uma coisa que eu não posso dizer, estava tudo acertado. Comigo não estava, porque ninguém me apresentou, o seu Plínio não foi comigo lá me mostrar o local, não me apresentou o projeto. Né? Não sei se a Carol sabe mais alguma coisa que eu não saiba, até ela pode explicar se ela acha. Até pode complementar alguma coisa, está aí na tua liberdade, Carol. Além do prédio, e que eu acho que o aluguel do prédio é o menor dos nossos problemas. É o menor, né? Não tem o material, não tinha técnicos. Então, assim, alugar é fácil. E é essa avaliação que a gente fez. Alugar é a coisa mais fácil, né? Agora, existe um imaginário também social que é simplesmente abrir um lugar e botar a criançada para dentro. Não é isso. Eu sei muito bem, eu sei muito bem isso. Eles passam a ser nossa responsabilidade. Então, assim, foi novidade para nós, e para nós técnicos, foi novidade, que tem o açude, que tem piscina, porque a gente nunca teria passado, né, e aceitado que fosse lá. A gente acabou de descobrir junto com a secretária. Então, não temos como. Né, não tem. Então, hoje, o prédio é o menor problema. Nós temos que pensar nas ações, na equipe, para daí poder colocar. Mas, assim, vai acontecer. É um projeto que está sendo cobrado, inclusive, por nós técnicos, para os secretários, que todos que já passaram por ali nesses últimos 4, 5 anos, vai acontecer. Mas é isso, tem que ter uma estratégia, porque não dá para simplesmente alugar de qualquer jeito e não ter o que fazer lá naquele espaço. Amontoar crianças não é o nosso objetivo. Claro. E até o perigo, né, Marcelinho? Se a gente não cercar aquilo lá e cai uma criança lá, e sabe como é o criancedo, né? Parece que tem um campo. Eu não sei se tu até pode confirmar, mas é o que me passaram que tem açude lá. Sim, tem dois açudes. Eu não conheço o local, não conheço nem quem é que aluga. Mas é bem baixinho, até a cintura. Mas aí, uma criança se cai ali, como é que vai ficar a nossa responsabilidade? Sim. Até para ti vai ficar ruim, né? O Marcelinho que ajudou, que indicou, e agora cai uma criança lá. É um filho da gente. No momento que eles estão lá, eles são todos, a gente é responsável por eles. Os pais vão confiar na gente para a gente cuidar bem deles. Beth, o que eu penso assim... Mas não fica triste que a gente vai arrumar assim, Marcelinho. Eu te entendo
Tu já tinha me falado, nós conversamos no WhatsApp, nós dois, né? Logo eu fiquei sabendo, fiquei muito bravo. Sim, o Marcelinho, como gente, você não sabe como ele estava bravo comigo. Mas tu me explicou o teu Sim. ponto de vista. A gente tem que compreender, né? O que eu fico chateado não tem essa parceria, daqui a pouco tu e teu primo ter sentado junto, de ter te passado essas coisas, né? E eu não quero falar do seu Plínio e nem falar de ti, né? Nem mal, nem bem. Eu só estou falando Acho bom. o que eu quero, isso, né? Que eu quero as coisas que andem, né? Porque eu só sou hoje político para trabalhar pelas crianças. Que eu acho que Estância Velha deve muito às crianças. Tem que ter mais educação, mais projetos sociais. Porque eu só entrei porque o Marcelinho não conseguia fazer nada. Agora, como vereador, já dei um salto bem maior. Já as pessoas me escutam mais, os empresários me ouvem. As coisas estão andando mais para os projetos. Eu consigo ter mais atenção. Que só o professor Marcelinho nem agendava comigo nada. Certo? Então, minha meta é isso. Tá? Então, eu tenho a ONG lá. Na ONG, ano que vem, vai começar já a ter projetos, não só mais o futebol. Eu vou dar uma impositiva minha, tá? Para pagar 2 professores para dar aula para as crianças para a ONG. Futebol 2 vezes por semana. Tá? Eu quero trabalhar para as crianças. Sim, vou passar. E isso eu discuto e dou minha vida para dar para as crianças lá o projeto, para ter professores educando eles, já que não tem como, né? A prefeitura tem algum projeto no bairro Rincão, né? Então eu vou lutar muito para ajudar a ONG e para ter os projetos lá. E eu quero te dizer uma coisa: eu sou professor, eu tenho formação. Se tu precisar de alguém para te ajudar a dar as ideias, que eu trabalhei 8 anos no projeto Acolher em Campo Bom, que trabalha todos, não só futebol, dança, basquete, vôlei, cultura, todos os projetos Acolher. Eu posso trazer a coordenadora do projeto Acolher, lá, que ela agora se aposentou. Ela pode vir falar contigo e tu conhecer o projeto Acolher, como funciona lá. Só que lá quem faz é a Secretaria de Educação, em parceria com o esporte, né? Mas elas buscam professores, sabe que hoje em dia a educação física tem 2 tipos, né? Tem o bacharelado, que trabalha só em clube, e o que é a licenciatura plena, né? Que trabalha com escolas, né? Então, é a base da licenciatura, né? Que trabalha com as crianças, é muito legal. Tem vários projetos bacanas lá, que Estância Velha me entristece muito, não tem um aqui, né? E o que tem no Lira ali não é social, é um projeto municipal. É um projeto que tem pessoas que chegam ali com carro importado, com caminhonetão, levando seu filho. Poderiam pagar mensalidade numa escolinha particular. E aí o secretário passado de Educação, ele não liberou os ônibus para buscar as crianças do bairro Rincão. O bairro Rincão fizeram um projeto de futsal, de outros esportes ali no Lira. O projeto inicial é a Secretaria de Educação liberar o ônibus para buscar as crianças no Rincão. Ele não liberou. Eu acho que era o Gustavo, né? Isso que me dói. E eu gostaria que puder ajudar a secretária, tu teria o meu apoio, vai ter o meu apoio, tá? Do que tu precisar. Então tá, obrigado pela atenção. E eu quero dizer uma coisa bem clara, eu não estou falando mal do seu Plínio. Eu só comentei isso para vocês verem a realidade, para não dizer, a Beth não está fazendo porque ela não conversou com o seu Plínio. Eu não estava sabendo e gosto muito do seu Plínio, não estou nem questionando nada. Só para ajudar, eu quero 3 pontos. Primeiro, complementar a fala do Marcelo. Marcelo, de fato, né, e vou levantar a bola para a pergunta que eu vou fazer para a secretária Beth, né? Ela já disse não tem dinheiro para esse ano, e a minha pergunta vai ser o que tem dinheiro para esse ano, né? Mas temos um projeto aqui que vai gastar 3 milhões com pagamento a mais de CC. É mais fácil usar esse valor para, então, criar o projeto social lá, ou botar o ônibus do Rincão para ir fazer as atividades onde quer que elas estejam, do que utilizar para encher a máquina pública, né, para quem vai balançar a bandeira depois. Enfim, então esse comentário, né, eu acho que é importante repassar recurso das emendas sim, tu não pode passar para pagamento de professor, mas a gente pode criar algum mecanismo para ajudar nesse sentido. Então, recurso tem que saber ver aonde tu vai administrar e onde tu vai jogar esse recurso que existe. E com esse comentário, já passo para a Beth 2 situações. Tu chegou a fazer análise do que tu ainda tem de recursos para este ano de 2025 e, levantando a bola para a segunda resposta, caso tu queiras, a lei orçamentária deve chegar aqui no início do mês. Dia 29 tem a audiência pública da LOA e eu vou te pedir para que tu, com o conhecimento que tu tem da vereança, vir aqui questionar, porque nós podemos alterar a lei orçamentária, assim como alteramos o PPA, alteramos a LDO. Vem, conversa com os vereadores e diz, olha só, seguinte, está previsto tanto, mas eu gostaria de implementar o programa do meu banheiro, né? Então, para isso, a gente precisaria de R$100 mil a mais no ano que vem.
a gente gostaria de poder incluir nos benefícios, né, tal situação que, a princípio, a gente não tem recurso para poder complementar. Ou, ao invés de repassar a cada 5, 6 meses um benefício eventual, a gente gostaria de fazer a cada 2 meses. Só que, para isso, eu preciso de X recurso. Então, eu te faço a pergunta já de se tu tem a ideia de quanto tu ainda tem para este ano e te pedir para que tu te programe nesse sentido. Né? Eu duvido que um vereador aqui vai se recusar a alterar uma lei orçamentária sem contar com as nossas emendas impositivas. É o recurso de tirar, não, acho que não precisa tanto aqui, a gente bota mais aqui, como a gente faz com pavimentação comunitária, como a gente fez entre tantas outras situações aqui, já no PPA e na LDO, em outras situações. Então, já fica esse pedido. A gente entende que é importante, e eu sei que o teu motivo de ida para lá, entre outros, é para poder ampliar os serviços, poder ajudar mais a comunidade que não tem esse olhar dentro dessa gestão. Então, já te faço o pedido. Quando chegar a LOA, vem aqui e conversa com nós. Eu gostaria de fazer tal coisa. Quer fazer no informal? Conversa com cada um. Né? Todo mundo vai te atender. E, com certeza, a gente vai conversar aqui, a gente vai apresentar. Não precisa nem citar teu nome para evitar qualquer desgaste político, como eu sei que acontece. Mas, enfim, minha pergunta, então, voltando, tem noção de quanto tem de recurso ainda para 2025? Porque eu sei que é pouco dinheiro, visto, né, não valer a pena a questão dos aluguéis e tudo mais. Tu tem noção do que tu pode ainda fazer em 2025? Obrigado. É que a gente tem assim uma ideia, o número exato do, assim, sobrando só tem realmente verba vinculada, né, que deve ter em torno de uns 300, 350 mil de verba vinculada hoje. Só que aí é uma verba que ela é específica, né, então não dá para gastar para qualquer coisa. E o recurso livre que tem, ele está todo empregado, né, então assim não vai faltar, mas não vai sobrar. Esse ano, não. Porque assim, o que acontece? Esse ano a gente teve uma despesa fora da rota, muito fora da rota, que foi muitas famílias que vieram para o município no ano passado, e aí só fazendo um cálculo assim por baixo, né? O ano passado nós acolhemos, no período da enchente, 650 a 720 famílias aqui no município. Destas, 10% ficaram morando aqui. E, com elas, todas as suas mazelas sociais, que não eram vistas nos seus municípios de origem. Então, só em cestas básicas, a gente aumentou o contingente em 35%. Isso deu um aumento considerável, né, de gasto para esse ano. Com certeza. Que não estava, né, na previsão, tínhamos que incluir, enfim. E o que... Oi? Alguém falou? Desculpa. E o que fugiu da rota neste ano foi o elevado número de acolhimentos, né, de crianças vítimas de maus tratos e violência sexual e o elevado número de idosos em situação de abandono, que também precisou ser, né, acolhidos. Então, assim, a gente já está em conversa com o Judiciário, né, pensando possibilidades, né, para a questão do lar, né, porque naquela época a demanda era baixa, agora aumentou. E isso vai nos custar um aumento aí, né? Se hoje a assistência tivesse que reabrir o lar para dar conta do que a gente paga, é em torno de R$1 milhão, mais do que o orçamento da secretaria toda, ano. Então, assim, teve um aumento assim fora, né? E que, conversando com o Judiciário, é a realidade de toda a região aqui, né? Então, realmente, as questões de violência contra a criança aumentaram consideravelmente. Então, realmente, foi um gasto extra que não tinha sido previsto no final do ano passado. Já tivemos 2 reuniões, né, com a contabilidade. Acho que a tua sugestão ela é maravilhosa. Vamos, né, voltar e botar isso em prática, né, para poder pensar para o ano que vem. E sugiro ao vereador Marcelinho que faça sua inscrição no Conselho Municipal da Criança, né, porque vocês não são inscritos. E é uma forma de ganhar, né, verbas, enfim, então, que se regularize, enfim. Aonde? O vereador Carlita... Na verdade, nós temos ainda um contrato, um convênio, contratação aqui Talentos, mas isso é com a educação, é com a educação, não envolve, porque daí eles poderiam até usar para os trabalhos sociais, eu acho que aqui Talentos também faz. E é pouco divulgado isso, inclusive, pelo próprio executivo, né, a administração.
E aqui Talentos, que ela já foi aprovada, se não me engano, lá no mandato de 2013 e 2016, eu sei que eles continuam ainda em vigência dentro da cidade e fazem um trabalho que é pouco divulgado da Aqui Talentos. Tem algumas coisas que às vezes a gente fica sabendo, mas a gente sabe que é oriundo do próprio trabalho da Aqui Talentos que faz esse trabalho também. Eu acho que nesse sentido, né? Porque esse era o objetivo. E daí tem N segmentos aí, culturais, enfim, toda a questão de educação. Mas que é uma que poderia linkar para algumas coisas, talvez, junto com a assistência social. Eu ia perguntar para você sobre a Liga Feminina. Carol, aquele recurso, né, a gente conversou esses dias, aquela destinação que eu tinha feito, elas ainda estavam pendentes de regularização. Isso, elas vão continuar ligadas à secretaria? De onde sai o recurso para pagar elas? Sai da secretaria? Sai da secretaria. É uma rubrica da secretaria, porque assim, tanto a Liga quanto a PAI, obrigada. Tanto a Liga quanto a PAI são as únicas entidades filantrópicas que hoje têm cadastro junto ao Conselho Municipal de Assistência. Então, existe uma lei federal que precisa ser repassado um valor X ali para elas, né? Então, realmente, elas tiveram uma troca da gestão, né? Da gestão da Liga, né? Tiveram um contratempo ali, mas já está regularizado, né? E vai continuar recebendo repasse vinculado à secretaria. A PAI também. É um recurso mínimo, não impacta financeiramente, né? Já está previsto há anos, mas vão continuar recebendo. E em relação à emenda, também elas conseguiram se regularizar, apresentar o plano, acredito que nos próximos dias aí já vão receber. E a Conect Vidas? Também. Na sexta-feira eu conversei com ele, o plano dele, o registro dele no conselho passou, o plano dele está perfeito, próximos dias vai estar sendo liberado para receber. A gente fica muito feliz mesmo. Legal. Eu agradeço muito mesmo a presença de vocês aqui. Nós tínhamos essas questões mais pontuais para sanar, né? Justamente em razão dessa alteração do comando da secretaria. Então já sabemos que a legislação vai ser retirada para ser representada. Então, provavelmente será no ano que vem, e a gente entende isso, porque não tem como se pensar um plano de governo em poucos dias, e nem em poucas semanas, mas a gente deseja aí que dê tudo certo, que seja muito sucesso para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma despedida, se algum vereador quiser fazer uma consideração, fique à vontade. A gente pede para que assim que encerrar ali, Maria Lúcia, eu vou te pedir que suspenda a sessão, tá? Só quero agradecer, então, e é bom que a gente tenha esse contato aí. Vocês sabem que não tem problema, pode chamar a gente, qualquer coisa a gente está junto aí. E vocês sabem que vocês moram no meu coração. Eu tenho saudade de vocês, sim, com certeza. Do servidor também da casa. E a gente está aí para ajudar a população. Que a gente puder ajudar e tiver dentro da lei e de acordo assim, que a gente pode ajudar as pessoas, por que não ajudar? Nunca é a mesma coisa, o Marcelinho, a indicação. Para mim não importa de quem vem a indicação. Se é bom para a população, por que não fazer? Só que tem tudo um tempo determinado, não é nem no momento que a gente quer fazer as coisas. Vontade a gente tem de fazer, sair fazendo tudo, mas não dá para atropelar. E era isso, um abração a todos.
Ok. Os projetos em pauta, vereador. Expediente 945 de 2025, projeto de lei complementar número 4 de 2025, origem Poder Executivo Municipal, que autoriza a afetação, alienação e permuta de imóveis públicos municipais e da outras providências. Eu vou fazer um pedido para que o relator segure esse projeto, pelo menos por 2 semanas, relator. O PLC 4, esse da afetação, alienação e permuta, mas seria interessante a gente ler ele na comissão. Eu ia solicitar outra situação, presidente, para que a gente fosse fazer a visita, como geralmente a gente faz nesse tipo de projeto, Interessante. para que a gente vá visitar os locais e entender quais são os locais, né, na prática, para a partir disso, então, sim, deliberá-los. O que os vereadores acham? Vamos fazer uma diligência, então, essa semana? A gente marca de novo para quarta-feira, e aí na quarta-feira a gente sai, ou até terça-feira à tarde. A gente poderia marcar para terça-feira às 15, porque daí o que a gente faz? A gente sai, visita esses endereços e confere os terrenos. Não, sim, perfeito. Né, só para te atentar essa... É Sim. que o que eu, na comissão, antes da Comissão de Justiça, é que eu, na verdade, seria uma troca por o próprio poder público, né? Alguns terrenos só mudanças. Alguns sim. Isso, Dois alguns dos deles, 4. então, que estaria bem tranquilo, né? Mas tranquilo, se a necessidade de a gente ir lá olhar, sem problema nenhum, seguramos aí, mas... A gente o que eu peço, vereador? É que, assim, eu gostaria de ir essa semana mesmo. A gente vai essa semana e semana que vem já delibera pro voto. Ok, Né? A gente tá visitando concordo, melhor aí na nesse comissão. concordo. Porque daí a gente já vê o terreno e já sabe qual é ali na Presidente, prática, se a gente fizesse, porque acredito que os demais colegas também deveriam conhecer, né? A gente marcar como a gente fez em alguns momentos, daqui a pouco até com o transporte da guarda, né, com o micro, e nós irmos todos que estiverem interesse, ir visitar para entender o que a gente está votando. Porque eu duvido que os colegas... eu acredito que se a gente segurar pelo menos... o presidente pediu 14, mas pelo menos para que a gente consiga conversar com o gabinete ou com a guarda, para que a gente possa fazer esse tour e entender o que é que está sendo proposto. Daí convidamos todos os colegas que têm interesse a ir junto, já tirar eventuais dúvidas em conjunto. É a minha sugestão. Mas isso não é possível a gente fazer nessa semana? Sim, como Eu acho acharem... que os colegas a gente avisa e daí a gente faz a semana. Daí, se tiver tudo ok, semana que vem a gente libera. Mas eu peço, fazer o seguinte, então, deixamos os 15. tem Relator, o que eu vou te pedir? Que o senhor converse com o chefe de gabinete do prefeito e consiga essa agenda. Que a gente possa ir visitar esses terrenos aqui. Ok? Entendeu? Ok. E aí a gente Organizamos um dia da semana, então. Fizemos Ele isso. consegue o transporte, a gente Daí- vai e faz. Ok. Outra situação, relator do que participou, eu não lembro do que ficou definido na CCJ, porque veio a avaliação apenas de um... Mas foi justamente isso, veio só de um e aí nós entendemos dentro do CCJ por o seguinte, porque são trocas do município com o próprio município. Sim, entendeu? mas Por isso que uma não há avaliação imobiliária só, isso? Exato, Isso. porque o contrato é assim, o convênio é assim, na verdade, né? Não há necessidade. Não, mas eu digo a questão de quantidade de avaliações, né? Aí eu lembro de termos comentado, talvez não neste projeto, mas em outros, de nós da comissão solicitarmos isso para outras imobiliárias, porque para fazer esse tipo de levantamento para a prefeitura, tu precisa estar cadastrado, acredito que só apenas eles estejam cadastrados, acho que é a VUST, se não me engano, que fez ali, né? Mas em outras oportunidades já pedimos para outras imobiliárias fazerem os seus levantamentos, porque tem valores bem dissonantes entre a avaliação do ITBI e a avaliação da própria imobiliária. Um para mais, outro para menos, né? Então, pelo menos uma terceira opinião, para que a gente possa fazer um meio termo, pelo menos, acredito que seria interessante. Daí, nesse sentido, a gente poderia, daqui a pouco, deixar 14 dias aqui. Essa semana a gente pede a visita, a gente faz a visita e dá o prazo aí até conseguirmos mais uma avaliação imobiliária. Daqui a pouco, pela comissão, a gente pode fazer para as imobiliárias. Nós, em um determinado projeto, no primeiro ano de mandato, na legislatura passada, nós conseguimos fazer o município economizar, ganhar dinheiro, inclusive, viu? Com essa prática, a gente arrumou avaliações e realmente o município estava pedindo quase 400 mil abaixo do que na avaliação do mercado. E o interessado acabou comprando porque ele realmente precisava do terreno ali próximo à divisa com o município de Novo Hamburgo, próximo ali à Lagoa da Boa Saúde, um terreno ali. Então, realmente, a gente nunca perde por isso. A gente só precisa organizar porque a nossa intenção não é atrasar esse projeto.
tá, relator? Não quero que o senhor fique com essa preocupação. Agora, a gente gostaria muito de fazer essa diligência. A gente teria que fazer esse pedido. Porém, as imobiliárias também não gostam de trabalhar de graça, né? Mas Às vezes por uma sugestão, questão. presidente. Minha sugestão. Segura ele por até 14. Essa semana a gente marca a visita. Fazemos um ofício da comissão, entregamos para algumas imobiliárias da cidade e damos um prazo para entrega. Caso venha, fizemos a nossa parte. Caso não temos como obrigar. Será que É a gente não sugestão. tem? Eu vou sugerir. Em outras oportunidades fizeram um gratuito, Sim, né? elas Para fazem. a Câmara, Uma né? vez e outra elas fazem. É. Porém, o pessoal não... Eu acho que eu vou conversar com o presidente ali para ver se a gente não consegue organizar um material que a gente consiga fazer um pregão, ver se alguém se interessa em fazer um contrato. E toda vez que tiver, a gente pede uma avaliação e paga, porque se O a gente pedir ser jurídico não- voluntário, o nós pessoal não não vai vamos- mais fazer. Não temos autonomia, né? Não, Legal. né? Não, o jurídico está É. nos dizendo. Mas por uma questão de... A nossa questão é uma questão de fiscalização. Eu dei minha sugestão, que a maioria deliberar. Teria que ver mudar a lei. Porque Perfeito. a questão da mudança de lei, na verdade, não tem nem obrigação de fazer nenhuma avaliação com o imobiliário. É isso, esse é o entendimento que eu também tenho, tá? E vem uma avaliação. E aí, na verdade, só o TBI, né, que é feito, que é o próprio Vaz lá e faz a avaliação venal, né, da área ali. Mas, se tiver, hoje não tem lei para isso. E aí, se for pedir para uma terceira, tem que sair, ter um custo, provavelmente eles vão cobrar, né? Claro, não estou dizendo que a gente não possa pedir para alguém da imobiliária fazer, mas aí é uma questão deles fazer no amor ou não, né? Entendeu? Mas, tudo bem. Eu peço para que, então, nós seguremos até 14 dias, organizamos isso com o chefe de gabinete ali, para que a gente visite quem dos vereadores puder estar presente, vai. E a gente faz uma. E depois analisamos na sequência semana que vem, daí, o resto. Sem Pode compromisso. ser. Pode ser? Pode ser, senhor presidente. Minha sugestão, então, daí a gente faz um ofício solicitando para as imobiliárias que queiram, né, que façam, a gente dá um prazo ali de uma semana. Caso não entreguem, pelo menos tentamos, já que não temos previsão em lei, necessariamente. É isso? Isso aí? Então, seguramos aí por até Perfeito. 14 dias. Até tá? 14 Obrigado, dias? Perfeito. O PL 45 foi anunciado pela secretária que vai ser retirado. Ele já está em vista, então depois ele vai ser retirado. Aqui, qual que é este? A emenda substitutiva global. É o PLC 2. PLC2. PLC 2 e a Deixa eu achar emenda aqui. substitutiva global 12. Sim, só um pouquinho. Só deixa eu encontrar o PLC. É que na verdade o que está em discussão é a emenda, né? Acredito que sim. Está em discussão é o expediente 731 de 2025, projeto de lei complementar 2 de 2025, do Poder Executivo Municipal, institui o Código de Conduta e Disciplinas da Guarda Civil Municipal de Estância Velha e da outras providências. Coloco em discussão o PLC 2. Já devidamente debatido em todas as margens necessárias, senhor presidente. Perfeito. Então, em votação. Favorável. Favorável. Declaro então aprovado o PLC 2 por unanimidade. Emenda substitutiva global 12, vereador. Expediente 1162 de 2025, emenda substitutiva global 12 de 2025, do Poder Legislativo Municipal, autores vereadores José Adreste, Lucas Argentino, Antônio Vorst e Carlito Borges. Emenda substitutiva global ao PLC 02 de 2025, que institui o Código de Conduta e Disciplinas da Guarda Civil Municipal de Estância Velha e da outras providências. Coloco então em discussão. Foram feitas apenas alterações pontuais em redação, a numeração correta de alguns incisos e lá na ementa que estava como projeto de lei ao invés de emenda substitutiva global. De resto, já deliberado aqui também, senhor presidente. Perfeito, então. Coloco em votação. Favorável. Favorável. Declaro então aprovada a emenda 12 ao PLC 2 de 2025. Abro espaço aos vereadores que se manifestem sobre temas livres de interesse do município. Senhor presidente, tem uma solicitação a ser feita de importância e urgência. A princípio, na semana que vem não temos a reunião ordinária da comissão. Temos uma data que se aproxima sobre discussão de um projeto em extraordinária. E eu gostaria de, desde já, colocar em pauta a discussão do PL 55.
Vamos então fazer eu vou propor aqui aos vereadores que a gente faça uma comissão extraordinária na terça-feira, às 14 horas. Amanhã, Não, na terça-feira da semana que vem, no caso. Porque não teremos a reunião na segunda. Se nós não tivermos a reunião, nós podemos atrasar os projetos por uma semana. Acho que também não é interesse de ninguém. Não contaria, no caso, a semana que vem, nem mesmo para o pedido de vista. O que a gente faz? Vamos, então, ao invés de fazer a reunião ordinária, a gente faz a extraordinária na terça-feira. Daqui a pouco a CCJ vai ter que fazer também, né? Uma extraordinária. A gente não pode marcar sem que haja uma reunião da CCJ, senão também não faz sentido, né? Mas ao invés de ser, então, Não, óbvio, Na verdade, a gente pode discutir antes de análise jurídica, né? Mas seria interessante a gente ter as reuniões extraordinárias que elas acontecessem no mesmo horário, talvez na terça-feira. Presidente, eu tenho ainda a sugestão de antes ainda, porque vai ser como se fosse a ordinária de terça-feira da semana que vem nesses moldes. E tem algumas informações que são urgentes para a análise deste projeto, como, por exemplo, algumas questões que já foram conversadas com alguns colegas que estiveram presentes aqui na penúltima sexta-feira de manhã, sobre alguns pedidos de informação, por exemplo, que eu fiz ao departamento responsável lá da tesouraria e contabilidade, referente a processos em andamento e em execução, e que, a princípio, não foram levados em consideração quando da apresentação do impacto financeiro orçamentário do PL 55. Foi feito o pedido de informação, que eles não vão me responder em tempo hábil, porque eles têm mais 15 para responder, e são informações que vão dar subsídio para entendermos, inclusive, se é legal, se está correto, se tem dinheiro, se foi considerado ou não, se deveriam ter considerado ou não. Então, esse tipo de informação, principalmente, é fundamental para, a partir de então, darmos a sequência nas deliberações. Eu gostaria de solicitar aqui para esta semana, pelo menos, uma conversa com novamente, contador Gabriel Martins, a fim de que, publicamente, registrado dentro da comissão, traga essas informações e tirem essas dúvidas que vão surgindo. Todo dia uma dúvida nova, né? Além de ampliar o debate, que não teremos como postergar quando da votação da extraordinária. Então, acho que é importante esse tipo de situação. Vai ter alguma alteração na data de votação na extraordinária? Mas está marcado para sexta-feira agora, né? A votação do dia 30, dia né, 30, caso, na semana que vem. Perdão, não agora, na semana que vem. Mas, se me permite só um esclarecimento, porque eu vejo que estão com as informações equivocadas aí. Não debatendo o projeto, que ainda não chegou o momento para mim. Mas só para trazer algumas informações que eu acho que as publicações aí, elas vêm em contrapartida. Nesse PL, o aumento dos salários dos cargos de confiança é em torno de R$109 mil. Mensal, tá? Estou passando esses dados mensal. Depois tem a questão dos concursados, que a princípio ali está 13 e 4, se eu não me engano. Mas, enfim, vai girar em torno aí de 22 mil ano. Se for feito de outra forma, como eu conversei com alguns, vamos supor que fosse dado, né, os 10%, tudo numa tacada, giraria em torno aí de 60 e poucos mil mensais. Tá? E os efetivos, que daí no caso são aqueles cargos de professores de escola, para ajudar na escola, enfim, esse sim é um valor que vai a 230 e poucos mil mensais. Se a gente levar isso para o anual, excluindo esse ano, que agora faltam 2 meses, mas levar para o anual aproximadamente, tá, pessoal? Tem uma variação mínima aí. Então, nós estamos falando dos concursados, vai ter um incremento de 1.700.000. 1.700.000. Então, bem diferente dos 3 milhões que a gente está falando por aqui. Se for dado os 10% aos efetivos, né, de tacada, a gente somaria em torno de 1 milhão a mais anual, né? Se for feito da outra forma ali, que a princípio é 3 ou 4, ou 5 e 5, enfim, ainda vai se definir isso ali. Mas assim, vamos contar já na pior das hipóteses, os 10%, que dê tudo certo lá, seria em torno de 1 milhão. Os CCs, 1.700.000 a mais, e os cargos de escola ali, né, dos efetivos, esse sim vai bater em quase 4 milhões, 3.900.000 e alguma coisa. Então, assim, quando a gente falar do efetivo, a gente está falando de 3 milhões e pico. Quando a gente falar dos concursados, né, 1 e 2, ali os níveis, a gente está falando em torno de 1 milhão, quando bater os 10%. E quando a gente falar dos CCs, né,
aí a gente está falando em torno de 1.700.000, só para deixar claro os números. Baseado da onde esses números? Os números do impacto financeiro que nos foi passado. Como não, o impacto financeiro não diz esses números. O impacto financeiro diz que é 6 milhões ao ano em 2026, mas não discriminado. E é justamente para esse tipo de dúvida, alguém provavelmente te passou alguma relação nesse sentido. Para mim, não. Eu gostaria de, nesta mesma agenda com o Gabriel, que viesse uma tabela discriminada, como veio em outra oportunidade, exemplificando exatamente os cargos de monitor educacional, num valor de 2.495 o salário, vai dar um impacto X. A ampliação em X números de assessor número 1, assessor número 3 dá um valor X. 3% em 2026, 3% em 2027, 4% em 2028, dá um valor X, porque são X servidores. Isso a gente não tem. Isso aí, na verdade, colega, só para colaborar, então, né? Aquilo que eu digo, eu só trouxe alguns dados que chegaram a mim. Essa planilha, no começo do ano, veio uma planilha exemplificada, porque essa planilha foi uma solicitação minha junto ao advogado César, se eu não me engano, era ele que estava responsável. Por isso que veio aquela vez tudo exemplificado. A mesma planilha eu solicitei dessa vez, que viesse tudo exemplificado para que a gente soubesse o que foi, o que é e o que vai ser. E ainda não veio. E esse valor desse impacto, quando eu falei 1.760.000, 1 milhão disso e mais 3 milhões, quase 4 milhões, 3 milhões e 900 para esse cargo de monitor, esses valores já são com o 13º e o INSS tudo incluído. Então, é o valor final, tá bom? Então, isso é o valor que eles nos passaram e é essa documentação que eles comentaram que vão estar enviando para nós aqui também para a gente dar a sequência. Enfim, de repente pode ser uma informação nova para os senhores, também uma informação que chegou aqui para mim. Então, já estou compartilhando com os senhores, porque eu tenho essa informação há pouco mais de 1h30, 2 horas, já estou compartilhando, mais que nada para que a gente continue dando as informações que cada um julgar interessante, mas sempre fundamentada nos dados mais corretos Eu faço outro cálculo para ti, colega vereador, tá? Porque o que a gente tem de mais concreto, a gente pode fazer um cálculo diferente. Olha só, o que tem de mais concreto, que está bem específico, que não existe até então, é o cargo de monitor educacional, vamos botar 2.500 por mês, tá? Vezes 12, né, por mês, vezes 13. Nem considerei os 13, os 12, né? Dá 3 milhões aí o cálculo, bem superficial, tá? 3 milhões. O impacto geral é 6 milhões e meio para 2026, né? Vamos fazer então os 250 mil vezes os 13. 3 milhões e 250 só com o monitor educacional, considerando o 13º. 3 milhões, ainda sobram 6,3 milhões, mais ou menos, tá? 100 cargos, 20 cargos, fazendo bem superficial, porque não está descrito lá no projeto. Tá? Digamos que dê mais R$500 mil, esses outros 20 cargos que tem ali, que são 4 cargos de guarda, são 8 cargos que estavam para secretário de escola, que é um salário de R$ 2.300. Então, é aproximadamente 3 milhões de reais nos meus cálculos que vai ser utilizado. E eu só vou ter a discussão disso quando me apresentarem a tabela. Daí a gente pode mudar o discurso. Enquanto não está descrito, e é o que eu estou solicitando também, é esse o discurso, até que me comprovem o contrário. O senhor me leu alguma coisa no celular. Para mim, ninguém mostrou. No impacto financeiro não está, e deveria estar, ao meu entendimento. Então, dizer que o discurso é de um jeito ou de outro, aí é com o senhor. Mas não... Tu acabaste de comentar em torno de 3 milhões e 200 e pouco, né? Não está fora do que eu falei. Só o de monitor educacional. Só o de monitor educacional. Monitor educacional em torno de 3 milhões e 800, 900, com INSS, 13º, férias, tudo certinho. Ou seja, o seu cálculo não está errado. O meu cálculo e a situação dos processos em execução está nessa tabela, vereador, sabe dizer? Isso veio na documentação? Não, a princípio eu fiz uma pergunta. Veio junto? Não diz? Para mim também não apareceu. Pois é, isso que eu preciso saber. Se foi considerado esses cargos em execução, que informalmente ultrapassam 28 milhões, que a prefeitura vai ter que pagar, porque são processos de todos os servidores que incorporam um nível triênio nos seus vencimentos. Então, não é algo pequeno e que não está sendo considerado, a princípio, dentro do impacto financeiro. E se ele não está, ele precisa estar, né, pelo manual de contabilidade aplicado. Pelo que eu entendi que foi explicado, o senhor não é contador, tampouco eu sou contador. Nós estamos divagando aqui sobre as informações que nós temos, né? E, claro, buscando sempre mais explicações. Pelo que eu entendi, também questionei essa questão desses precatórios que estão vindo, né, que precisam ser pagos.
Esses precatórios, a princípio, eles não entram junto. Foi a informação que deram lá. Então, eu acredito que, como o senhor mesmo comentou, fazer esse chamamento ao Gabriel, já com mais referências e com mais pontos, e que eles tragam essa planilha que foi solicitada por mim já uma vez, também foi solicitada pelos colegas, para que a gente possa entender exatamente qual é o valor e, dentro disso, colocar os adendos que a gente achar interessante para termos mais informação. Trouxe essa informação porque me foi compartilhada hoje, como tocaste no assunto, estou compartilhando com os colegas para que eles tenham mais informação, propriamente dita, sendo redundante, e dentro disso possa fazer suas divagações. Perfeito, para ver como corrobora com a minha solicitação de termos o quanto antes essas informações formais, gravadas, prestadas aqui. Eu acredito, vereadores, que todo mundo aqui esteja realmente precisando de mais informações e que queira colocar mais luz à discussão. E por isso a minha solicitação. Acredito que seja mútuo, né? Que estejam todos ainda vagando sobre números. Ok, então eu faço a solicitação. Inclusive ao líder do governo aqui. O que acha de nós fazermos uma reunião extraordinária essa semana, no final da semana, de repente, que dá tempo de se organizar, ali por quinta, sexta-feira, a gente faz uma reunião extraordinária da comissão, me comprometo, aqui na Câmara. A gente faz essa reunião extraordinária para quinta-feira. Quinta-feira, creio que seja o melhor dia. Quinta-feira, às 14 horas ou às 15 horas. A gente faz essa reunião. E aí a gente decide se a CCJ vai fazer uma extraordinária na segunda-feira, justamente para substituir a ordinária ou não. Aí também para nós não faz sentido fazer, mas seria interessante nós termos essa reunião essa semana. Colocamos daí o assunto às claras, todo mundo sai com as dúvidas tiradas daí. Só uma questão, presidente, na quinta de tarde quase não tem expediente administrativo na Câmara. Então, se for para quinta-feira, fica a sugestão para que seja de manhã. Eu digo não, até por questão de transmissão, questão até às de 10 da manhã? Gravação. Não, de manhã... Acredito que isso não. 10 horas da manhã. Eu sou favorável, presidente. Eu teria problema, mas eu dou um jeito, eu me viro. Eu venho às 10. Só para ajudar, para mim não pode ser na quinta, não tem problema nenhum, às 10. Decidido, então. Aí a comissão, o presidente decide, depois da Constituição de Justiça, se nós vamos reunir ou não, depois e mesmo. Exato, mas pode debater. A gente daí vai reunir apenas para falar sobre esse projeto de lei. Isso. É só isso aí. Não vai depender da CCJ, mas seria interessante ter todos os vereadores presentes. Mas para ajudar nesse debate, viu? Ajudar no debate, as informações que o Carlos passou é as mesmas que eu tenho. O custo em torno de 1.700.000 com os CCs, 3.900.000 seriam os concursados. Esse é o que me passaram. E se der um aumento, de acordo com ele, chegaria em torno de 1 milhão, uns 10%. Isso dividido. Contando o reajuste. 10% é contando 10% a partir de 28, né? Não, vai chegar a 28, seria 3 e tal. Mas se fosse, entramos num acordo amanhã e resolvemos passar os 10%, acrescentaria mais 1 milhão. Esse aí seria o reajuste, tá? Já de imediato. Mas se não, ele seria dividido a 3 anos. Mas esse é o valor. Aí, por isso que é aquilo que eu digo, que a gente, quando eu vejo os colegas passando as informações, e a gente traz esse... tem um custo de 3 milhões, daí tu vai olhar 3 milhões é com funcionários. E eu sei que não é com os CCs. Então, dessa forma, a gente traz um debate para a Câmara e denire a imagem de alguns colegas aqui. Não, e fica então, justo. Eu acho que então vamos fazer eu acho que, inclusive, a informação tem que ser passada à população de todas as partes de forma transparente. Eu concordo contigo. Tá, então, porque assim, porque o que eu quero, assim, a mesma coisa que eu quero ser justo com todos os meus colegas, independente da questão política. E eu exijo que sejam comigo. Porque se eu for para essa tribuna aqui defender, eu vou defender, por que eu estou votando, mas também vou defender se for a oposição, e como eu defendo, sempre digo assim, cara, eu sempre defendo o diálogo. E falo, e não estou dizendo isso para vocês aqui, colegas. E falo lá quando falo com o executivo. Falo isso. Mas eu tento sempre fazer discurso responsável. Porque é muito fácil chegar e dizer, olha, estão custando 3 milhões. Se nós formos deparar com realidades anteriores, nós vemos governos que eu já fiz parte, que outros colegas já fizeram, que não entregaram muito menos que está sendo entregue agora. Agora também, eu já fiz discursos irresponsáveis assim também, de certo modo, desculpa, responsável não, mas fui irresponsável, eu, Carlito, fui irresponsável, na ânsia de querer atacar e denigrir um colega, o próprio executivo, porque eu era oposição. Então, a gente tem que ter responsabilidade no que nós falamos. Porque hoje nós somos a pedra, amanhã nós seremos a vidraça. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por eu ter esse tempo de experiência e já passar por tudo isso, e já dei pedrada e já levei, e estou dizendo que quando vai as informações para as redes sociais, dizendo, olha, vai gastar 3 milhões, não sei o quê. Daí tu olha, se depara que 3.900.000 é com o funcionário e não com o CC, daí tu fica olhando assim, pô, então a coisa está errada.
Então, vamos levantar isso, eu quero pedir essa tabela, porque isso sim, para nós poder explicar. Até a nossa posição do dia. Não estou dizendo nem que eu vou estar favorável ao contrário, mas eu quero a explicação, porque eu vou falar na tribuna o que for de falar. Porque eu não vou aceitar nenhum tipo de coisa, como eu respeito todos os colegas aqui, vou respeitar todas as opiniões. Não vou em nenhum momento aceitar outro discurso que não seja esse. E me cobre o dia que eu falar nessa tribuna um discurso irresponsável com qualquer um dos senhores aqui. Certo? Então, era isso que eu queria falar. Eu quero comentar que, nessa mesma toada, eu entendo que ânimos podem se exaltar e discursos não tão alinhados com números que nós não temos, assim como vocês estão soprando 1.700.000, eu do lado de cá sopro 3 milhões, assim como também discursos de colegas dizem que uma coisa é uma coisa, outra coisa, que não tem nada a ver a votação de criação de cargos, com aumento de 10% para nível 1 e 2 e a criação de mais CCs, o que é completamente mentira, porque é o mesmo projeto, né? Estão dizendo que, não, uma coisa é isso, outra coisa é aquilo, e não é. Na verdade, é a mesma coisa, é o mesmo projeto. Poderiam dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa, se tivesse desmembrado o projeto, se viesse um projeto para ampliar a estrutura administrativa em termos de CC, se viesse um projeto de lei criando os cargos, apenas alterando a lei complementar, criando mais cargos de secretário, mais cargos de guarda, criando o monitor educacional, e outro para ampliar qualquer outra situação. Então, não é uma coisa, outra coisa. O que acontece de forma política é uma malandragem de colocar tudo num pacote só para forçar uma aprovação e tentar colocar todos os 9 vereadores contra a população. Senão, os vereadores que votaram contra lá, por isso que não tem um monitor educacional. Ou botar todo o nível 1 e 2 com uma reclassificação fajuta de 3%, 3%, 4%. 3% acho que representa, de forma geral, R$50 no mês. 50, 60, agora posso estar enganado, mas não chega a R$100. E dizer que isso é uma reclassificação e forçar com que 100 e poucos funcionários de nível 1 e 2 não tenham a reclassificação, botando uma malandragem no meio dos jabutis, que a gente chama. Então, tem discurso puxando para um lado e tem discurso puxando para o outro. Então, o pau que bate em Francisco vai bater em Chico. No momento que falam coisas de um lado, dizem outras de outro. Então, não é bem assim que funciona. Mas eu entendo que isso é no campo das ideologias do discurso político. Perfeito, o que a gente está pedindo... Não, deixa eu terminar meu raciocínio, por favor, presidente. Não vou impedir. Não, só para terminar o raciocínio. Sim. A parte do teu então, raciocínio. por isso, mais do que nunca é importante que a gente tenha esses dados aqui. Eu acho que quase todos que estão aqui participaram daquela reunião com o Gabriel, no caso, o contador, onde foi perguntado para ele, inclusive pelo colega Carlos Boni, tem dinheiro? Não vou responder. Foi considerado isso? Não vou responder. Então, as perguntas que a gente queria ter a resposta não foram respondidas. Tu perguntava quanto que era 1 mais 1, eles diziam que era batata. Isso, não, 1 mais 1 é um cálculo que precisa ser feito para determinar tal coisa. Tá, mas quanto que é? Não, é um cálculo que precisa ser feito. Nunca foi respondido. Né? Inclusive, para quem diz no discurso que só vota se tiver legal, que vai aprovar se tiver legal, vai votar favorável se comprovar que tem dinheiro, até agora não se comprovou. Né? Seja ele informal, seja ele mais formal e gravado numa reunião, e que eu gostaria, e é esse o intuito da conversa, da convocação, para que seja formal, gravado, transmitido e que sejam tiradas essas dúvidas. Para que o colega que pretende votar baseado num discurso, num argumento, tenha esse poder e fique bem claro, é isso mesmo, então já sei o meu voto. Se o outro colega que quer votar de acordo com o que manda o prefeito, vote de outro. Se o outro que se diz independente, possa tirar suas informações baseadas no que eles trouxerem aqui. É muito, muito importante. É o mais importante agora. Sabermos se de fato está correto, sabermos se de fato temos dinheiro, sabermos se de fato é necessário e tudo mais, as outras discussões e que precisam ser sanadas. Então, voltando à vaca fria, de novo, tem a sugestão também de quarta-feira de tarde. Acho que fica mais fácil administrativamente, ou então na quinta. Até para o vereador Carlito e para o vereador Carlos poder participar no turno da tarde, acho que é mais fácil, né? E acho que é importante, quanto mais participação, melhor. O presidente, só para falar assim, o que eu comentei, tá? O que eu chamo para a questão da razoabilidade. Quando
A forma como foi montado algumas coisas, foi dito lá para os funcionários, se nós votássemos no projeto favorável, sem saber os nossos votos ainda, sem saber como nós vamos votar, nós estaríamos votando contra os funcionários. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó, e todos os colegas, eu tenho que comprovar o que eu estou falando, tá? Falei com o prefeito umas 5 ou 10 vezes, convencendo ele a fazer a reclassificação do nível 1 e nível 2. E os senhores estavam junto na reunião, onde ele disse para nós que ele ia fazer isso, que ele concordou de tanto eu insisti que eu falei na reunião. O que se prega agora, que é isso que eu não concordo, e eu não fiz mídia com isso, eu não falei em lugar nenhum isso aí, nem na tribuna dessa casa, em qualquer lugar eu falei, que se prega agora. Apareceu do nada 2 salvadores da pátria dizendo que nós somos defensores dos senhores. Eu gostaria de ver esse discurso nas administrações anteriores. A mesma coisa que eu gostaria de ver. Porque aparecer do nada para denigrir, colocar nosso nome aqui, dizer que nós somos contra se nós votar o projeto, é fácil. Agora eu queria ver defender porque não faz um vídeo parecido no anterior. E eu disse desde o início, se for justo comigo, vai ser justo, eu vou ser justo a mesma coisa. E eu não fiz nenhuma propaganda em cima disso, não falei para ninguém, mas fui o único que lutou e não fui lá dizer para os funcionários, desde o início. O que se prega agora para alguns funcionários lá? Que se nós votar o projeto hoje, nós estamos votando contra eles. Isso, para mim, tem nome. Então, é isso que eu não aceito. É esse tipo de discurso que eu não aceito. Vamos ver os números, vamos levantar corretamente, quanto que custa. Eu tenho as informações que me deram. É 3.900.000 com cargos, com concursados. E 1.700.000 com CCs. Esse é o número, tá? Não concordo com os 10%, eu realmente também acho pouco. Acho pouco, sim, eu acho que tem que melhorar mais. Mas isso é uma questão que a gente tem que construir politicamente, mas construir com pés no chão, com realidade, com responsabilidade, discutir aquilo que é possível ser fazer. Isso eu sempre falei lá. E fiz isso com o prefeito, e os senhores estavam juntos, são prova disso no dia, onde tomamos a iniciativa. O que aparece de última hora, a gente vê pelas redes sociais algumas coisas invertido. Do nada, aparece. Tá? Então, isso sim, para mim, tem nome. Tem nome isso. E isso eu não vou aceitar. Se quiser continuar o debate comigo, vai continuar. E aí a gente vai começar a falar do passado também, de algumas coisas. Mas tudo bem. Que lá não tinha vídeo, lá não tinha responsabilidade, não tinha preocupação, lá não tinha isso. E se nós olharmos o governo, esse governo entregou muito mais. Inclusive alguns que eu fiz parte também. E eu nunca me eximi disso, e assumo a responsabilidade. É só isso que eu quero. Eu faço questão, eu sei que o presidente não quer esse debate. Não, todo o debate ele é aberto, vereador. Inclusive, eu não vou mais nem elogiar e também não vou interromper. Fica à vontade. O vereador comentou, eu entendo, e agora a gente está entrando, entrando num debate de político, tá? E eu tenho dito sim, não só eu, que aprovar o projeto de uma forma que está é votar contra os funcionários. Eu vou continuar pensando isso enquanto não me provarem por A mais B que não. E eu não tenho problema em mudar de opinião, como já mudei. Eu acho, e continuo dizendo, e vou dizer publicamente, defender isso no projeto, que votar neste projeto do jeito que está, atrelando uma coisa a outra, é sim votar contra os funcionários públicos. Isso é a minha opinião política. E baseado no que eu fui eleito para defender. E assim continuarei dizendo. Eu quero ver vereador defender esse projeto na tribuna, dizer, não, isso aqui é bom, porque precisa ser feito assim, porque a gente precisa de mais 17, 20, 30 CCs, a gente precisa dar aumento para esses CCs, e a gente precisa criar isso e aquele outro. Isso eu queria ver, que defendesse de forma pública o que se diz aqui, ou o que se diz para um aqui de canto, para outro acolá, e assim por diante. Então, da minha parte, o discurso continuará, porque eu entendo que é correto o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é o meu ponto de vista, né? Então, continuará com certeza, e eu gostaria que, sim, todos os colegas se posicionassem publicamente, defendessem os seus pontos de vista, seja dizendo que vai votar pela legalidade ou não, seja porque a gestão atual fez mais que outras gestões, seja por causa disso ou daquilo. Né? Para mim é indiferente o teu discurso. Só que o que bate em Chico, bate em Francisco. Ok. É nesse eu sentido. tenho um pouco de experiência, um pouco mesmo, e nós passamos aqui por algumas votações já, principalmente na legislatura passada, onde tivemos embates que foram, inclusive, bastante acalorados. Tivemos uma votação que colocava em xeque o plano de carreira de muitos professores. Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês.
Todos aqui devem ter acompanhado aquele desfecho. Eu estava vice-presidente da casa naquele momento e não, em nenhum momento, em nenhum dia sequer, eu me posicionei como se eu fosse a favor de educação ou se eu fosse contra a educação. Em nenhum momento defendi que algum vereador ele fosse contra saúde, contra a educação. Eu sempre, eu com a minha idade aqui, eu sou o mais jovem de todos da legislatura, eu sou talvez o mais imaturo, inclusive, mas eu deixo dito para vocês. É perigoso dizer que fulano é amigo da educação, é inimigo da educação, é amigo da saúde, inimigo da saúde. Tomem cuidado com isso, ou do servidor, que seja de qualquer área. Porque a gente coloca eu vou colocar aqui no Marcelo é inimigo da saúde. Eu vou tornar ele o quê? Ele se torna um ser humano desprezível. Se ele é inimigo da saúde, ele é amigo do quê, né? Então, eu cuido muito com isso. Aquela votação, eu não me posicionei, justamente que eu tinha feito uma conversa aqui entre os vereadores todos, eu falei, olha, eu entendo que para vocês isso vai ser difícil, é uma decisão que vocês querem tomar, por mim não tomaria. A minha opinião era de tirar o projeto e não votar ele, porque para os vereadores era péssimo, para os que iriam votar a favor. Todos eles já sabiam o meu posicionamento desde o começo, porém, eu disse que não me posicionaria para não deixar apenas os demais ali tomando pedrada por algumas semanas. Então, fiz isso justamente para que ninguém fosse demonizado sozinho. Eu acho que demonizar alguém, não estou aqui generalizando, tá, gente? Eu só estou dizendo que às vezes colocar no fulano, no Beltrano, numa peixe, amanhã ela pode virar contra mim. Muito rápido. A política ela é muito dinâmica, a vida ela é uma bola, né? A vida, o mundo gira, o mundo dá a volta. E a gente hoje está numa posição, amanhã está em outra, então a gente tem que sempre ser o mais cordial possível. Não fui cordial aqui com os colegas apenas achando que um dia seria reconhecido, mas esperando que um dia eu fosse também recebido e tratado dessa forma. Então, da minha parte, podem ter certeza que jamais colocaria um contra o outro contra um. E toda vez que eu entro num desgaste, eu falo e cito o nome, porque não tem o problema genérico. Se a gente tem um problema, a gente tem um problema real. E esse problema tem que ser tirado, tem que ser sanado ou resolvido. Não sou muito de empurrar debaixo do tapete. Então, deixe apenas esse conselho aqui, porque aqui é uma casa onde aqui todo mundo vai passar. Os únicos que ficam aqui são os concursados. Se a gente achar que a gente vai ficar para sempre aqui, olha, não é verdade, e amanhã tudo passa, e lá na rua a gente vai no mercado, vai encontrar o outro vereador lá, vai encontrar o prefeito lá, vai encontrar o vice-prefeito. Eu até brinquei esses dias, eu fiz um vídeo, que enquanto eu fui na padaria eu estava com o argentino, quando eu fui no caixa estava com o prefeito. Então, essa é a nossa realidade. A nossa realidade, nosso município é muito pequeno. Não vamos cultivar a inimizade e nem mesmo demonizar. Não vai ser eu que vou demonizar um vereador. Se ele quiser se demonizar, ter a sua imagem destruída, ele vai fazer por ele. Então, a gente pede apenas esse cuidado. Eu acho que todos aqui estão precisando de mais informações. Essas informações que o vereador Lucas trouxe sobre o posicionamento do então responsável da prefeitura que veio, elas mostram que a gente precisa de mais informações. Peço aqui que a gente possa junto, então, escolher uma data. Quinta-feira pela manhã, se fica difícil, quarta-feira à tarde é melhor para vocês? Para mim, tudo bem. Eu tenho uma reunião às 3 horas na prefeitura sobre a rua São Geraldo. Então, a gente poderia marcar aqui na quarta-feira às 1h30, ou a gente pode marcar aqui às 5 da tarde. 1h30. Para mim é indiferente, senhor presidente. 1h. Para mim é a mesma coisa. De manhã eu tenho um pouco de dificuldade, mas se Carlos, tiver que faz marcar, eu questão venho de também. participar? Quinta-feira, 1h. Perfeito. Isso aí. 1h na Quinta-feira, quarta? 1h. Quarta-feira, perdão, Quarta? a 1h da tarde. Pode ser, Carlos? Quarta agora. Quarta-feira, 1h. Quarta às 13 aqui, então. Às Pode ser? 12h59. Para não ter erro. Perfeito. Quarta-feira, 1h. Daí convocação então. para A o gente Gabriel. vai ter que fazer uma convocação extraordinária. Gabriel viu? e o... A gente vai ter que fazer uma convocação extraordinária para que ele esteja aqui, então, na quarta-feira, a 1h. Para garantir que aconteça a reunião. Isso, a gente precisa fazer ela hoje com bastante urgência, inclusive. Terminando aqui a reunião, vamos chamar ele, vamos comunicar disso e já vamos fazer o ofício, Lucas, para enviar ele hoje. Já faço agora. Perfeito. Tá, Fica, o então, Gabriel acordado. convocado Eu peço o voto dos colegas, eu voto favorável, Carlito, que a gente consiga que essa reunião saia. Favorável, E presidente. aí que todos estejam presentes. Favorável. Então, perfeito. Então, está aprovado. Então, faremos essa convocação extraordinária do Gabriel para que ele venha na quarta-feira. E eu já convoco também extraordinariamente os vereadores aqui e convido os demais vereadores
Isso que eu tava Então a gente questionando. vai ter que ver daí quem vai A gente manda um representante do executivo. Ele né? será convocado, mas daí os demais são convidados a estarem presentes. Al- Ele é a obrigação de estar aqui. Agora os demais, eles vêm se eles quiserem ajudá-lo. Né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Porque a convocação é para ele. Convite a gente vai deixar aberto daí para quem quiser se fazer presente e assessorá-lo, né? Ajudá-lo aqui durante a reunião. Aí fica a caráter dele, Assessor e da- jurídico, chefe de gabinete, e geralmente do vem gabinete junto, do né? prefeito, o vereador. Daí decidir quem vem. Mas a gente convoca ele e deixa aberto para ele trazer quem quiser. Quem quiser vir com ele, Quem eu convocar com o Gabriel. o Gabriel? Não, tranquilo. E aí, E ele pode trazer que ele Quem entender ele lá, o entender. jurídico, enfim, mas que ele acha que vai ajudar ele nessa questão. Não. Não, daí a Então gente faz será com- quarta-feira agora daí. Sobre o PL 55 A gente e vai reforma tratar. assim. Tá, não. A gente vai falar sobre o PL 55, A gente especialmente vai falar sobre os impactos impactos. econômicos detalhados do PL 55. A gente vai colocar a gente vai colocar no texto então os impactos econômicos detalhados, discriminados sobre novos concursados, tanto novos agentes da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal, quanto novos auxiliares e também novos cargos em comissão. E acho que- se foi levado em consideração, para a apresentação do impacto, os processos movidos sobre... agora o termo me foge. A incorporação de triênios nos vencimentos, se não me engano. Dá para Principalmente colocar ali no que salário. são os precatórios, né? Isso. Se for levado em conta. Ficou os mais ou menos claro, precatórios. senão eu te ajudo depois a redigir. Eu faço aqui mais ou menos, já deixou. É isso, Prontinho. e aí a gente deixa aberto daí para ele trazer junto quem ele quiser. Vai ficar a caráter do gabinete do prefeito, então, destinar para cá quem quiser vir. Então, estão convidados os vereadores aqui presentes da CCJ e todos, então a gente coloca no grupo ali, avisa que vai ter essa reunião e que venham todos, para que todos tenham suas dúvidas sanadas. É isso? Mais algum tema que algum vereador gostaria de trazer? Se não, eu agradeço muito a participação de todos. Nada mais havendo a tratar, convoco aqui os membros da comissão, os demais colegas vereadores, para a reunião extraordinária da próxima quarta-feira, à 13h. Obrigado.